O professor de História e publicitário Glauco Santos teve uma experiência única em 2014. No meio do ano passado, ele foi a Moçambique, na África, conhecer as raízes daquele povo e capacitar professores. Durante 30 dias, Glauco pôde acompanhar a educação na vila de Moatize, na província de Tete. Moatize tem cerca de 26 mil habitantes e Glauco vai contar no Gente em Destaque de hoje como foi esse mês longe do Brasil. Na nossa entrevista, gravada na Biblioteca Municipal Macedo Soares, em Jacareí, o educador vai contar também sobre a sua paixão pela organização Médicos Sem Fronteiras e pelo voluntariado da Organização das Nações Unidas, a ONU. Essa paixão o fez querer fazer o importante trabalho na África, que ele vai detalhar no bate-papo. O professor tem 29 anos e é natural de São José dos Campos. Estuda mestrado em História na Universidade de Campinas. Bom, Glauco, obrigado pela sua vinda aqui até Jacareí para essa entrevista. Eu queria começar a nossa conversa, até eu vi um artigo seu postado na internet sobre as guerras entre religiões. E a gente viu, né, esses dias atrás o que aconteceu na França, o atentado que matou 17 pessoas. Até quando a gente vai ver esse tipo de coisa no mundo, essas guerras entre muçulmanos e religiões? Como é que você vê esse tipo de coisa? Bom, os conflitos religiosos, eles têm se tornado cada vez mais constantes. E isso, desde o início das religiões, o mundo tem convivido com esse tipo de conflito, né? As cruzadas foram um exemplo, lá na Idade Média. Depois, na Idade Moderna, conflitos entre protestantes e católicos também foram constantes. E agora, recentemente, a gente pode perceber um conflito entre dois mundos, né? Que é o Ocidente cristão e o Oriente Islâmico, o Oriente Próximo ali. E esses dois mundos entraram em choque não só por questões religiosas, mas também culturais, né? De um lado você tem os defensores da democracia, do outro uma teocracia, são estados ali que possuem a religião muito próxima à política. Então são dois modelos culturais e religiosos que entraram em choque. Um tanto também por conta da globalização que aproximou esses dois mundos, né, esses países, esses povos e culturas. Então eu acredito que, infelizmente, conflitos religiosos, principalmente ali no Oriente e Europa, que é o ponto de contato dessas culturas, ainda deve persistir, né? E quanto mais a gente caminhar para o xenofobismo, para a radicalização, para o extremismo, mais a gente vai ver esse tipo de conflito. E existe diferença, você citou as cruzadas, né? Teve a Inquisição também, e tem diferenças entre as cruzadas, por exemplo, que era uma guerra entre eles, e esses atentados de agora, que eles vão, por exemplo, e destroem as Torres Gêmeas, que era o símbolo dos Estados Unidos. Vai no outro atentado isolado e matam os cartunistas. Tem algum tipo de diferença entre esse tipo de matança? Olha, eu acho que eles são muito semelhantes, na verdade, né? As cruzadas foi um avanço cristão sobre o mundo islâmico e também numa tentativa de se defender do avanço islâmico sobre a Europa, ali na Espanha, na época no período da Idade Média. Hoje, o que a gente vê é mais ou menos o mesmo cenário, que é o mundo islâmico crescendo, ganhando adeptos, principalmente na Europa, e uma tentativa também do mundo ocidental cristão tentar se defender desse avanço, avançando sobre o mundo islâmico. Então, a invasão do Iraque, do Afeganistão, não foi só por questões de petróleo, mas também por questões de impor a cultura ocidental sobre a cultura oriental. Então, eu vejo até mais semelhanças do que diferenças. É claro, as cruzadas elas foram um movimento organizado pela própria Igreja Católica, né?
O movimento que acontece hoje, ele é mais, ele não tem uma organização central, ele é espalhado em células, né? Mas ele também significa um avanço de uma cultura sobre a outra, como foram as cruzadas. E você vê algum limite nisso tudo? Algum teto onde isso possa acabar, nesse fio da navalha que é tão delicado? Agora a gente vê o xenofobismo, a direita na França que pode crescer a partir de agora. Como é que você enxerga isso? Então eu acredito, na verdade, que a gente está só no começo. Se a radicalização continuar de ambos os lados, do lado muçulmano e do lado cristão, nós tendemos a caminhar a uma guerra, né? E isso não é favorável a nenhum dos dois lados. Então eu acredito que o que se deve fazer nesse momento é um pouco no caminho do que o Papa Francisco fez ontem no Sri Lanka. Chamar as lideranças religiosas para aproximar essas lideranças e essas religiões, e não radicalizar e afastar essas religiões e tomar o meu como correto e o outro como errado. Isso só tende a piorar as relações e a levar o radicalismo cada vez num ponto mais extremo. E aí o fim disso é uma guerra generalizada, né? Então, eu acredito, por exemplo, que o discurso da direita, principalmente na Europa, que é uma direita muito forte, ela só tende a piorar a situação, né? E não a tentar uma conciliação. A xenofobia, né? Expulsar os muçulmanos, porque a maioria dos muçulmanos não tem culpa do que aconteceu, né? Exato. Porque é uma religião como qualquer outra e eles querem agora, do xenofobia, a direita, por exemplo, expulsar muçulmano que não tem culpa, e o preconceito vai crescendo a partir daí, né? Exatamente. Tem relatos, por exemplo, na França, em restaurantes que muçulmanos entram e todo mundo se retira. Isso aí é uma radicalização também. Então, você culpar todo mundo muçulmano por conta desses atentados não faz muito sentido. É o mesmo que você culpar todos os americanos pela invasão do Iraque. Isso não faz muito sentido. É um grupo pequeno que não representa o mundo islâmico e que resolveu pela força, pela arma, tomar a iniciativa de fazer justiça com as próprias mãos. O próprio mundo muçulmano condenou isso, né? Tem um vídeo que está rodando até na internet de muçulmanos falando justamente que esses grupos radicais não os representam. Vamos falar então agora um pouquinho sobre um pouco da sua trajetória, né? Na pesquisa que eu fiz sobre a sua carreira, eu vi que você desde criança era apaixonada pelo movimento do Médicos Sem Fronteiras, né? Sim. E também da ONU. Como é que começou essa sua paixão por esses movimentos? Então foi no ensino médio, né? Quando eu estava na escola, numa das aulas de geografia, eu tive contato com a história dos Médicos Sem Fronteira. E aquilo lá me marcou muito. Eu achei um trabalho muito significativo. Pessoas que se doam totalmente, largam tudo aqui no Brasil ou no mundo e vão para lugares de conflito, África, Oriente, Ásia, para poder cuidar daquelas pessoas em situações terríveis, né? E aquilo me marcou muito e eu falei, poxa, eu quero fazer um trabalho desse algum dia. Isso foi há mais de 10 anos. E aquilo foi ficando... E eu sempre acabei postergando esse tipo de trabalho de vontade, né? Mas aí, ano passado, eu resolvi pôr em prática, né? E que foi a viagem que eu fiz para Moçambique. Como é que surgiu esse convite de você ir para Moçambique? E foi um país escolhido especificamente por algum motivo ou não? Então, primeiro eu entrei em contato com a ONU. A ONU tem uma série de organismos para voluntários, para trabalho voluntário. Só que os trabalhos da ONU, eles são de 1 ano, 2 anos. Infelizmente, como eu trabalho e não dá para conciliar esse tipo de trabalho. Eu teria que sair do meu trabalho para poder fazer o trabalho voluntário. Então, a partir dessa busca, eu cheguei em contato com a própria escola onde eu trabalho, que é uma escola católica e que tem missões em vários lugares do mundo. E aí, conversando com a diretora da minha escola, ela falou, poxa, Glauco, nós temos escolas em vários países da África, da Ásia, países pobres da América Latina, e que você poderia fazer esse mesmo trabalho nas nossas escolas. E aí, num primeiro momento, eu queria fazer esse trabalho em Angola, que era um país que eu já tinha estudado um pouco, conhecia um pouco. Mas aí a diretora da minha escola falou, nós estamos precisando mais trabalho voluntário em Moçambique, que é um país mais pobre que Angola e que tem uma estrutura um pouco mais precária. E lá a gente tem mais dificuldade de arranjar voluntário do que para Angola.
Aí então surgiu Moçambique, que eu conhecia pouco, mas não tinha, era assim, superficial, né? E aí aceitei, falei, bom, o importante é o trabalho, não importa onde, né? E aí comecei a entrar em contato através da minha diretora, da minha escola, com as Irmãs Salesianas, né, que é a congregação da qual a minha escola pertence, lá em Moçambique. E a cidade é Moatize, é isso? Moatize. É uma cidade, uma vila? Descreve um pouco pra gente o que é aquele lugar. Moatize era um distrito de uma outra cidade maior chamada Tete. E aí ela se separou, se transformou. Aqui lá tem a descrição, a organização de cidade, vila, estado é um pouco diferente da nossa. Mas seria como se fosse uma vila aqui no Brasil, né? Ela é independente, tem sua própria organização, mas ela ainda depende de alguns recursos da cidade maior ali que é próxima de Moatize. E você, antes de viajar, você teve que tomar vacina, né? Febre amarela. Sim, tomei vacina de febre amarela, né? Alguns tomam vacina contra malária, mas eu preferi utilizar repelente, porque a vacina contra a malária tem alguns efeitos colaterais. E como o cuidado com o repelente, tela de proteção contra mosquitos também era eficaz, então eu preferi não tomar a vacina da malária. Né? O projeto seu era só para 30 dias, que você fez coincidir com suas férias, se não me engano, não foi? Isso, como foi assim um projeto muito pessoal, foi um contato da escola aqui no Brasil com as irmãs lá em Moçambique, então eu consegui organizar com que ficasse restrito às minhas férias. Então eu organizei com as irmãs lá de Moçambique a minha data de chegada e saída para coincidir com as minhas férias do trabalho aqui. Né? Então foi uma coisa muito próxima, pessoal, né? Não é um programa que existe, foi mais um acordo feito aqui dos dois lados. E na sua chegada lá, qual foi a sua primeira impressão de ver o país, Moçambique? O que você registrou primeiro? Então, existem dois países lá. Um é a capital, Maputo, que é uma capital moderna, tem seus problemas. Eu encontrei, por exemplo, muito lixo na rua, tem uma periferia muito grande. Mesmo assim, é uma capital que muito parecida com as nossas cidades aqui no Brasil. Outra realidade é o interior de Moçambique. Aí são vilas isoladas, são cidades isoladas, tem cidades grandes, até 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, muito próximas das nossas cidades aqui, mas a maioria das cidades e vilas são lugarejos isolados e abandonados. Por exemplo, na própria cidade onde eu fiquei, em Moatize, o asfalto é só na estrada que corta a cidade, não existe rua asfaltada, não tem água encanada, a energia acaba 8, 9 horas da noite, internet é restrita também, né, muito lenta, e você tem pouco comércio, hospital ali não tem, né, tem um posto de saúde improvisado. Então, assim, a infraestrutura é muito precária, né? É um país que está começando ainda. O regime lá é o quê? É presidencialismo? Presidencialismo. Eles foram socialistas por muito tempo, estão deixando ainda esse ranço socialista, mas é muito forte ainda o poder do Estado, a presença do Estado na vida das pessoas. Né? Tudo que as pessoas precisam fazer, você precisa de uma autorização do governo. Então essa cultura do socialismo ainda é muito forte em Moçambique. Quer dizer, acabou por um lado, mas ficou ainda algum ranço, né, do socialismo. E o que era o seu projeto lá em Moçambique? Você ia lá com qual intenção, com qual pretensão? Isso. Então, a minha ideia era trabalhar com educação. Né? Como eu sou professor e trabalho em prol da educação pública, a minha ideia era trabalhar com as crianças e com os professores lá em Moçambique. Então eu entrei em acordo com as irmãs lá de Moçambique para fazer um trabalho nas escolas onde elas atuam. São escolas filantrópicas, que ela é uma escola em Moatize, que ela atende crianças desde o ensino infantil até mais ou menos 13, 14 anos de idade, que seria o nosso fundamental, ensino fundamental 2. E aí eu fiz um trabalho muito próximo com as crianças de reforço escolar, no contraturno. Então, crianças da manhã vinham à tarde fazer o reforço de matemática, português, inglês também, história, geografia. E as crianças da manhã vinham à tarde. E também fiz o trabalho de formação com os professores.
Então eu fiz um curso, montei um curso para eles de 3, 4 encontros, onde a gente ia discutir questões como autonomia dos alunos, avaliação, o papel do professor, relacionamento do professor. Então o meu foco foram esses dois, com os alunos e com os professores. Eu olhei o seu blog no País da Marrabenta, que você fez o diário de viagem do Moçambique, e eu vi quando você descreveu como eram as escolas. Principalmente eu acho que você esteve lá nesses dias. Descreve para o pessoal que está assistindo como eram as escolas, a infraestrutura que faltava lá. Na falta de tudo, de material, de infraestrutura, de perspectiva de vida, elas enxerguem na escola um lugar onde elas podem sonhar.